Tudo bem. Então, boa tarde a todos novamente, pessoal da internet em casa também. Estamos novamente reunidos em nome de Jesus, em nome de Deus. E assim, procuremos nos desligar por alguns instantes das nossas atenções de lá de fora, das nossas preocupações, ficando mais dispostos a esse momento de reunião, a esse momento de oração, a esse momento de prece e mais uma tarde de aprendizado, onde o tema de hoje vai ser Eles Vivem. Então é muito importante nós ficarmos atentos com a chegada da época do dia de finados, é uma data importante para muita gente, então sempre nos esclarece alguma coisa acerca da imortalidade da alma, que é um assunto que sempre é interessante a gente tomar mais conhecimentos, né? E assim, já mais tranquilizados das nossas atenções de lá de fora, vamos unindo os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre Maior, governador do planeta, que sempre nos ajuda em todos os momentos, nos auxilia, nos fortifica e sempre é o nosso exemplo maior de bondade. Procuremos imaginar a figura dele, nos acolhendo com todo carinho, com todo apreço, com toda a fraternidade. Vamos nos unindo então, diretamente ao Pai, com a prece que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte, o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo o mal. E assim, já mais tranquilizados, vamos procurar, com a nossa fé, prestarmos atenção no tema da tarde, sabendo que todo o tratamento necessário já está sendo dado a cada um de nós, se estendendo para os nossos familiares também. Por isso, fiquemos atentos e confiantes. Então, a Leda vai fazer a palestra para nós. Graças a Deus. Boa tarde a todos, queridos amigos, né, da família Casa do Caminho. Como a Soninha disse, o tema da tarde, nós retiramos desse livro, Leis Morais da Vida, o espírito Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Pereira Franco. Eles vivem. Quando nós começamos a preparar esse tema, eu pensei, meu Deus, eu já vou dar o título dizendo o que acontece, já é o fim do filme. Eu me senti assim, como quando você está na fila de um cinema para assistir um filme e passa alguém e vai contando assim, o mocinho morre no final. Ué, se eu já estou dizendo que eles vivem, então morte não existe, né? Então, como que nós vamos tratar esse tema sobre a morte, né? Justamente porque no próximo domingo nós celebramos o Dia de Finados, né? Nós lembramos assim mais intensamente daqueles que partiram. É um dia em comemoração aos mortos, aos chamados mortos, que nós dizemos que eles vivem. Ora, a morte, ela assusta. O próprio nome morte já dá aquela sensação de fim, de término. E, para nós, espíritas, ela nada mais é que o término de um ciclo e início de outro, que nós sabemos que são de ciclos que são feitas a nossa existência, que é feita a nossa existência. Então, é o fim de um ciclo e o começo de um outro. E justamente a morte que nós tanto tememos é a única fatalidade, a única certeza que nós temos depois do nascimento, que é uma fatalidade, a morte é a outra fatalidade. Porque entre esse nascimento e a morte, muitas coisas acontecem segundo o nosso livre-arbítrio, que podem ou não acontecer. Mesmo no nosso projeto reencarnatório, através do nosso livre-arbítrio, nós mudamos, melhoramos umas ou não outras, né? Então, a morte, ela visita a todos.
a todos os lares, independente de religião, independente de posição social, independente de cor, de raça. Ela visita a todos. Em algum momento vai nos visitar. E já deve ter nos visitado, né? Arrebatando algum ente que muitas vezes achamos que está perdido numa dimensão diferente. E que a doutrina espírita vem mostrar que não é assim. Mas essa morte, ela sempre preocupou a humanidade. Desde aquele homem primitivo, aquele homem que acreditava num Deus antropomórfico, que castigava, aquele homem embrutecido, que se reunia em volta de uma fogueira, porque aquele que tinha desaparecido, ele não tinha nem termo para a morte. Aquele que tinha desaparecido, eles reuniam os vivos, entre aspas, né? Eles reuniam os vivos e acendiam uma fogueira para lembrar daquele que partiu. E para evocar aquele que partiu. Ora, se o homem primitivo fazia isso, em que sentido que era? Ele não acreditava no desaparecimento. Pura e simplesmente, ele achava que para algum lugar foi a alma daquele que aqui estava, né? E esse homem primitivo também, ele já tinha o hábito de enterrar os seus mortos com os seus pertences, os colares que eles usavam na época. E enterravam, uma curiosidade, eles enterravam em posição fetal, para que ele tivesse mais conforto. Ora, se morreu e acabou, para que levar o colar e para que ter conforto? Né? E a gente vai prosseguindo através da história, nós vamos vendo que mais adiante, eles colocavam na porta de entrada das casas um crânio. Esse crânio era para assustar, para não permitir a entrada dos espíritos que já partiram na casa deles. Olha que interessante. Então, eles sabiam que tinha alguma coisa. E a gente vai caminhando através da história. E as pirâmides do Egito? Antes de Jesus, 1000 anos antes de Cristo, as pirâmides, não, tão maravilhosas, um mistério para o homem que desvenda, né? Aquela maravilha. O que eram as pirâmides? Além de túmulos, né? Que eles colocavam todos os pertences, os tesouros do faraó, colocavam ali. Inclusive, o próprio médico do faraó ia junto com ele quando morria. Ele era enterrado junto, vivo. Por quê? Porque se o faraó precisasse, em algum momento onde ele fosse, o médico estaria ali presente, que era o trepanador real, aquele que... Porque o faraó, muitos deles sofriam de cefaleia, né? Muita dor de cabeça. Então, eles abriam o crânio para ver o que tinha dentro, a causa daquela dor. Então, esse médico tinha que acompanhar o faraó. Por quê? Se ele desaparecesse e sumisse, não tinha necessidade de ir junto, de acompanhar. E por aí vai muitos costumes da morte. Os americanos maquiam o defunto para ele ficar bonito. Ora, se a terra vai comer, se vai sumir, para que ficar bonito e fazer festa depois e falar palavras bonitas? Geralmente palavras boas, né, a respeito daqueles que partiram, porque depois que vai, vira santo. Normalmente é assim, né? Aqui é uma peste. Passou para o outro lado, é uma bênção, né? Era uma bênção. Bom, e quem não lembra, não ouviu falar das famosas carpideiras? Pagas para chorar nos enterros, nos velórios, elas eram pagas para chorar. Por quê? Para dizer que o morto era amado, que era sentida a sua partida. Então elas recebiam, aí elas choravam, puxavam cabelo, se desesperava para dizer que sentiam a partida daquele que foi. Então o homem, diante da morte e diante do túmulo, ele vê o seu tamanho diante de Deus e do Criador. Porque a morte, como ela visita a todos, cada um reage de uma maneira diante dela. Inclusive, esse fato de enterrar o defunto, enterrar aquele que partiu, é um costume dos homens. Porque o que acontece com os animais quando um animal morre? Eles deixam de lado e continuam e seguem seu caminho. Então é o ser humano somente que enterra. E por que acontece isso? Por que o ser humano enterra? Porque ele já traz na sua alma
íncito aquela ideia da imortalidade da alma, da existência de alguma coisa depois da morte. Né? Essa lembrança que a alma existe depois da morte. Então, o homem traz isso. E por isso que ele tem todo esse cuidado. Então, para pensar na morte, se nós fizermos um passeio pela civilização, o progresso dessa civilização, de 6 a 8 mil anos atrás, aquele homem primitivo, o que aquele homem primitivo fazia? Primeiro, para se comunicar, era escrita rupestre, né? Ele escrevia na pedra, fazia os sinais, os símbolos na pedra. Daquela época, do começo da civilização até hoje, nós temos o quê? A comunicação virtual. Falamos com o outro lado do mundo no mesmo momento. Está respondendo do outro lado e vemos com a câmera. Parece que está na nossa frente conversando. Né? Tantas coisas evoluindo, esse mesmo homem primitivo, ele evoluiu tanto para coisas boas como para outras não tão boas. Esse mesmo homem que usava pedra e pau com seu instinto agressivo e a sua força bruta para agredir e para dominar, hoje o que tem? Hoje tem os equipamentos nucleares, que com um botão, não precisa nem sair do lugar, um botão se destrói populações inteiras, né? As regiões insalubres da época do homem primitivo, o que acontece hoje? Nós temos o nosso conforto do lar. Tudo isso a ciência foi evoluindo e dando ao homem uma condição melhor e melhor em toda essa civilização de vida melhor enquanto nós estamos aqui. Esse mesmo homem primitivo que olhava para o firmamento, olhava as estrelas, e não entendia o porquê, à noite, aqueles pontinhos luminosos brilhavam no céu. Hoje, a ciência, através do telescópio, ela desvenda o macro. Ela vê o espaço, percebe a formação, o surgimento de galáxias, surgimento de umas, desaparecimento de outras. O universo, a imensidão do universo, através da ciência. A ciência vai ao fundo do mar. Ela descobre, retira alimento, retira medicamento do fundo do mar. E a ciência vai ao micro. Ela descobre as partículas subatômicas, uma partícula do átomo. Então ela vai do macro ao micro. A ciência progrediu de uma tal forma, a ciência biomédica. Quem não se lembra da época de Jesus, tão citado do Vale dos Leprosos? O que acontecia? Uma pessoa doente nessa época de Jesus, ela era isolada da sociedade, porque não tinha recursos médicos. Hoje, o que a ciência biomédica nos oferece? Ela nos oferece as vacinas, ela nos oferece anestesia, que há um tempo atrás se fazia anestesia com gás hilário, né? A expressão morrer de rir, bebida, né? Ou como é que chama? O clorofórmio que você colocava e desmaiava, fazia cirurgia quase que a sangue frio. Hoje nós temos medicamentos de última geração, cada vez fazendo menos efeito colateral. Isso sem falar nas cirurgias, nas microcirurgias, cirurgias no feto dentro da mãe. Os exames de última geração em 3D, que você vê tudo o que está acontecendo dentro do organismo humano. Os transplantes. Nós presenciamos o começo do transplante, o primeiro coração implantado de um macaco. E aí, será que esse homem vai subir na árvore e comer banana? Hoje a ciência aí transplantando, tirando o órgão doente, substituindo por um sadio. E sem dizer, ultimamente, as células-tronco, o estudo das células-tronco, né? Criou-se até uma cadeira nova na Universidade de Medicina, bioética, para se tratar desse assunto, como lidar com essas células-tronco, né? Hoje já temos as células-tronco adultas que não precisa mais usar o embrião, que é uma vida ali. Então, curando. Então, nós estamos fazendo esse passeio todo, por todo esse tempo, por toda essa civilização,
Mesmo os gregos lá atrás, o homem antigo, onde a faixa média de idade era 30, 35 anos, hoje, 70, 80 anos a faixa média de idade, a ciência conseguiu isso, prolongar essa nossa vida, né? Prolongar a vida. E nós perguntamos, a ciência conseguiu combater a morte? Não. Ela não logrou tornar a nossa vida física imortal. Porque a morte, ela é o final de um ciclo. Então, nós encaramos a morte não como um fracasso da ciência, mas como uma desagregação orgânica, o final de um ciclo e o início de um outro. Então, a doutrina espírita, ela seca muitas lágrimas matando a morte. Porque ela diz que não há o nada não existe. Após esse período, alguma coisa tem. Então, nós estamos falando, porque no domingo, nós celebramos, comemoramos o dia dos nossos mortos. Mas, que mortos são esses? Será que eles estão mortos? Então, nós vamos substituir o finados, o dia dos mortos, pelo dia dos nossos entes queridos. Porque eles estão em algum lugar muito mais vivos do que nós, com uma visão muito mais ampliada de mundo, uma outra visão da vida. Então, esses mortos, que muitas vezes nós choramos, se nós estamos dizendo que eles vivem, eles também sentem. Então, sentem o nosso desespero, as nossas lágrimas, a nossa angústia. Quando nós viajamos de um lugar para outro e deixamos algum ente querido, como que nós gostamos de ter notícias dele? Que estejam bem, alegre, realizando alguma coisa, ou lá parado, chorando, e não dando continuidade para a vida, de forma nenhuma. Se nós amamos e há um ente querido, nós queremos vê-los bem. E assim mesmo que esses nossos queridos que estão desse outro lado querem nos ver bem. Então, nós fizemos todo esse passeio pela civilização, pela ciência, todo esse desenvolvimento, para quê? Para que viver? Viver para quê? Se a ciência conseguiu até prolongar a vida, entre tantas coisas, para que nós queremos essa prolongação da vida? Para que nós possamos aproveitar, para a nossa renovação, para a nossa evolução, para o nosso entendimento e essa nossa transformação moral, que é a razão de estarmos aqui, entendermos o momento. Jesus nos deu tantas lições maravilhosas, ele já nos veio dizer da vida eterna. Então, se nós estamos dizendo da ciência, todas essas maravilhas que a ciência já realizou, por todo esse período de civilização, 8.000 anos de civilização, toda essa maravilha, esse avanço tecnológico, científico, a ciência hoje está descobrindo o espírito. A ciência está descobrindo o espírito. Está se juntando à religião. Por quê? Através das experiências de quase morte, aqueles enfermos que estão sendo operados e que são dados quase como mortos ali, eles voltam, na sua volta, contam, a maioria volta contando que passou por um túnel luminoso, que viu muita luz, que nesse período curto de tempo para nós, e que esse espírito esteve em alguma dimensão, eles contam que viram a sua vida como se fosse um filme ao contrário, coisas da infância, pessoas que já partiram. Encontram nesse período dessa experiência de quase morte com pessoas que já estão do outro lado. E vem nos contando, contam até de coisas presentes, o que o médico fez, que instrumento que usou, a enfermeira que estava, o paciente que estava à sala ao lado. Isso não é religião, isso é ciência. Médicos que comprovam essas pesquisas, são médicos que não são religiosos, são cientistas mostrando. E a TVP, a terapia de vida passada? Quantos fatos comprovados cientificamente, né, dizendo de outras vidas que pacientes, sob esse tratamento, sob essa terapia de vida passada, traz o relato, e vai se pesquisar e comprova que realmente é verdade, que viveu nessa outra época com esse nome, né? Então,
a transcomunicação instrumental, também os mortos, entre aspas, a gente fala mortos, muito mais vivos do que nós, esses que partiram, que estão numa outra dimensão, estão trazendo mensagem, trazendo comunicação através de um aparelho de televisão. Então, hoje, a ciência está mostrando o espírito. Então, a ciência está ajudando a matar a morte. Então, a morte não existe. Então, nós estamos sentados aí, meditando nessa palestra e olhando esse quadro lindo. Então, nós ficamos imaginando assim, a vida material e espiritual, ela tem uma linha muito, muito tênue, como se fosse essa estrada. Os vivos de um lado, os que estão na espiritualidade do outro. E juntos, e atravessa. E essa estrada, ela é atravessada frequentemente, tanto por eles que estão nessa dimensão do outro lado, como nós que estamos aqui. Eles estão muito em contato conosco. E nós, durante o sono físico, quando nos condicionamos bem, vamos encontrá-los também para matar saudade, para realizar planos, projetos de futuro. Porque se a vida não termina aí, nós temos muitos projetos para frente. Um exemplo muito, muito rico e maravilhoso que nós temos é Jesus na cruz, na hora da sua morte. A sua mãe chorando, desesperada, né? Pelo todo aquele sofrimento que ela presenciava, Jesus na cruz. E João, perto de Maria, né? Que é o apóstolo mais novo de Jesus. Então Jesus falou: mulher, eis aqui o seu filho. E filho, eis aqui a sua mãe. Olha que lição maravilhosa que Jesus disse. Que com a morte dele, nem João ia ficar desamparado e nem Maria. Porque um cuidaria do outro. E foi exatamente o que aconteceu. João cuidou de Maria até o fim. Viveram juntos. Então Jesus quis dizer que aqueles que partem, a melhor homenagem que nós podemos fazer é continuar a sua obra, é agir no bem, no amor, é construir o bem para que nós possamos merecer estar juntos novamente. Porque o amor não une, o amor não prende, o amor liberta. O que prende é corrente, é aquela corrente, não é assim? O que a gente faz com preso? Não é? Prende, tem que prender, tem que fechar, tem que trancar, tem que pôr aquela correia no pé, tem que pôr algema, não é? Para prender isso, o amor não faz isso, o amor liberta. Então, quando nós amamos, nós queremos o bem da pessoa. Então, como nós nos posicionamos diante daqueles que nós amamos e que partimos? Qual é a melhor maneira de homenageá-los? Alguns, nesse dia de finados, que é o domingo, eles vão até o cemitério, porque é uma cerimônia de família, é um ato já que se faz há muito tempo. É uma homenagem? É uma homenagem válida, é válida. Aqueles que já têm uma outra condição, outro entendimento, homenageio aonde estiver. Porque a nossa homenagem para aqueles que partiram, ela é constante. O que eles querem de nós é o nosso bem. O que nós queremos para eles? Nós que temos a visão limitada aqui enquanto encarnamos, nós não queremos o bem? Imagina eles com essa visão de eternidade, presenciando, vivenciando a vida após a morte, eles querem o nosso bem. Então, o maior bem que nós podemos fazer para eles é estar bem. É trabalhando, é agindo em favor do próximo, executando as lições que Jesus nos ensinou. Então, é para isso que nós vivemos. Hoje, nós não temos mais receio de falar sobre a morte. Hoje, em qualquer lugar que nós falamos da vida além, a vida além da vida, né? Falamos a vida além da vida. Imagine, por volta de 1400, Joana d'Arc, né? Ela dizia que ouvia vozes do céu. Quando nós falamos dessa estrada que é muito tênue, que há esse intercâmbio, muitos de nós ouvimos aquela vozinha, alguns de nós vemos, né? São esses amigos que estão nessa outra dimensão. E a Joana d'Arc dizia que ouvia vozes do céu. Imagine, nessa época ela foi queimada viva.
porque ela tinha mediunidade, porque ela ouvia aqueles vivos que estavam do outro lado. Então ela foi queimada viva. Tudo bem que a igreja depois se ressarciu e canonizou Joana d'Arc, né? Mas, naquela época era queimado vivo, falava de espírito, era excomungado, ia para a fogueira. Mas hoje não. Hoje nós já podemos falar com tranquilidade. Hoje a ciência fala com tranquilidade. Então é para isso que nós temos que viver, para isso que hoje nós vivemos mais, para aproveitar esse período que nós temos. Então, como nos comportarmos diante da morte? Primeiro, nós já temos entendimento, nós sabemos que morte é uma palavra que quer dizer passagem para outra dimensão. Estão numa outra dimensão. Nós os encontraremos em algum momento futuramente. Reconstruiremos os nossos projetos de vida. Voltaremos juntos, talvez, ou não. E aquela nossa família do plano espiritual, que está lá e que nós já vivemos na Terra junto e que se encontram do outro lado? Que às vezes nós nem lembramos aqui e que estão nos dando assessoria que nós precisamos, como anjos de guarda, amigos espirituais, né? Então, diante dessa morte, como nós já sabemos que ela não existe, a tristeza é comum. A tristeza é um sentimento do ser humano. As lágrimas, a tristeza. Imagine se diante de uma pessoa que parte, eu for dar risada e achar graça. Vão querer me internar. Porque não é normal. Não é isso? Não é normal. A tristeza, ela é normal, mas nós só não podemos ter aquela tristeza patológica. Aquela que perdura por muito e muito tempo. Aí nós temos que buscar ajuda. E ajuda nós vamos buscar onde? Nós vamos buscar no Evangelho de Jesus. No Evangelho que Jesus matou a morte. Jesus dizia da vida. Quando Jesus tem uma passagem que é polêmica, que muitos não entendem. Aquele moço fascinado pelas suas lições, né, que segue o mestre, né, e ele diz, mestre, me dê um tempo, porque eu preciso enterrar o meu pai que morreu. E Jesus diz para ele, deixai aos mortos enterrar os seus mortos. Muita gente interpreta como se Jesus estivesse desconsiderando aquele que morreu. Não. Jesus disse que não cuidássemos somente daquele que partiu, porque muitos, diante da morte, ficam fixados, com a ideia fixa naquele que foi, e deixa de viver. Então se tornam, como diz a Joana de Ângeles, mortos em vida, porque deixa a sua vida, e não é aquele ente querido que foi, não é o que ele quer. Então a Joana fala, são mortos em vida. Então a tristeza é normal. Essa época, nós lembramos daqueles que partiram, o nosso coração se entristece pela distância física, mas tem que se alegar pela certeza de que eles vivem, porque nós já temos essa convicção. E essa homenagem que nós fazemos a eles é através do pensamento do coração, do lugar onde estivermos. Porque eles recebem, se nós estivermos em casa, eles recebem essa nossa homenagem, porque nós pensamos com amor. Se eu coloco uma flor dentro de casa, para um ente querido meu, ele sabe que é dele, ele está recebendo essa flor na dimensão em que ele está. Assim como o meu pensamento de amor que eu endereço, ele recebe. Se eu não puder ir ao cemitério, eles não se entristecem por isso, porque não é o fato, não é a ação, é o sentimento, a emoção que eu ponho naquele fato. É essa emoção, é como eu me sinto diante deles. E nós sentimos, quantas vezes nós adormecemos e temos aquele sonho, sonhamos com aquele que partiu. E realmente, com certeza, estivemos juntos. Estivemos matando a saudade, estivemos planejando o futuro. Porque assim, se aqui a vida urge, no plano espiritual, muito mais. A vida não para, a vida é dinâmica. Não tem aquele céu de beatitude. Isso não acontece de jeito nenhum. Inclusive, tem aqueles aquele amigo, né? Que tinham dois amigos que participavam de um time de futebol. E eles fizeram um trato. Mas que negócio é esse que fala que essa vida continua, a vida continua? Como assim? A gente não tem certeza. Então nós vamos fazer um trato. Aquele que for primeiro vai voltar para contar. E um deles partiu.
E aí demorou um tempo, e o outro esperando a resposta, e nada de resposta. Espere, espere, e resposta não vem. Ele falou, eu acho que não acontece nada. Para que fazer o bem, né? Se acaba tudo aqui, ele não veio da notícia, não veio nada. Então, ficou encafifado. Aí um belo dia ele foi a um centro espírita, e esse amigo se comunicou. E falou, olha, fulano, é verdade, a vida existe igualzinha aí, só que é melhor desse lado. A vida é muito boa aqui. Olha, tem futebol, tem juiz, aqui o juiz não rouba, é diferente daí, o time ganha aquele que merece mesmo. É uma maravilha isso daqui. Olha, eu já estou num time, já estou jogando, é uma beleza. E eu tenho uma boa notícia para você. Você está convocado para jogar no próximo domingo. Ninguém quer conferir, né? Ninguém quer conferir. Então é isso. A morte é isso. A morte é vida, dependendo de como eu encaro. Porque na espiritualidade, aqueles que partem para reencarnar, é muito mais delicado o compromisso do vir do que o do ir. Quando nós preparamos, né, a nossa bagagem para reencarnar, aqueles propósitos, os projetos, né? Nós ficamos muito mais preocupados do que quando retornamos. Porque nessa volta, nesse retorno, aí a nossa bagagem é muito menor. Aí a bagagem é de tudo aquilo que realizamos. O que nós vamos colocar nessa mala? Nós vamos abrir, quando formos fazer essa viagem, o que nós vamos colocar? Nada que a traça roa. Nada que a ferrugem corroa. Nada que o ladrão roube. Então, o que eu vou colocar? O que eu vou levar comigo? As ações boas que eu fiz. Ou más. As ações eu vou levar comigo e o conhecimento que eu adquiri. Tudo que eu aprendo fica arquivado no espírito. Tudo que eu aprendo, em algum momento eu vou usar. Então, a aprendizagem, o conhecimento é muito importante. Além das obras e das ações. Então, é tudo isso que eu vou carregar comigo. Por isso que é muito importante eu estar preparado, né, para esse momento, como nós falamos, que é a fatalidade. Que todos nós um dia vamos conferir, vamos estar convocados para esse jogo. E tem uma frase muito linda para encerrar, que diz assim, que quando nós aqui chegamos, quando nós nascemos, nós choramos, e todos à nossa volta sorriam. Nós temos que viver a nossa vida de tal forma que quando nós partirmos, todos chorem e nós possamos sorrir. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. A gente pode sorrir como? A gente praticando boas ações, né? A gente tem que lembrar disso. O ideal é que todo mundo sorria também, né? Alguém quer fazer alguma colocação? Tem alguma dúvida sobre esse assunto de finados, Dia dos Mortos? Alguém tem? Eu queria só lembrar, Leda, do William Crook, quando ele trabalhou muito com o espírito Kate King, que se materializava à vista de todos. A médium que fornecia o ectoplasma, né, era vista por todas as pessoas. E foi o espírito que mais tempo se apresentava, conversando, andando, cumprimentando as pessoas, pegando até pelo braço. Ivone Pereira conta isso. Então, foi um período necessário. Para que foi necessário essas materializações? E hoje já não ocorrem com tanta frequência. Para demonstração de que existia mesmo o espírito, né? Quantos, o Chico Xavier mesmo ficava fechado numa sala, trancada, com as pessoas cuidando, que não entrasse ninguém, que não tivesse nenhuma interferência, né? Que não tivesse nenhuma interferência. Porque era necessário, nessa época, o quê? Que se acreditasse. A espiritualidade trazia esse tipo de mediunidade para quê? Para que nós víssemos o espírito. Porque nós somos o São Tomé, né? Nós temos que tocar as chagas, nós temos que ver para crer. Então, quando... Vemos, com certeza. E sentimos a sua presença, né? Hoje já não é mais necessário. Hoje nós já sabemos, já temos essa convicção. Então não se faz necessário tantos fenômenos assim. A gente não precisa nem dizer
Eu creio. A gente diz assim, não se diz mais eu creio. Se diz assim, eu sei. Eu sei. Hoje eu sei. Eu sei. Eu tenho certeza. Olha lá, Maria Rita quer. E hoje os filmes que estão tratando sobre também, isso, o as Sexto novelas, Sentido, a TV. e mostram exatamente que nós continuamos exatamente como nós somos, fazendo o que fazemos. Exatamente. Os outros, enfim. Então não é só o espiritismo ou só as doutrinas espiritualistas que falam. Não. Mesmo o catolicismo já fala, né? Mas isso é uma coisa que está muito latente em nós. A vida, a existência, né? Porque a existência é uma só. Então, o Consolador Prometido, né, que é o Espiritismo, está aí para isso, né, gente? Quanto mais a gente estudar, melhor para nós mesmos, né? Kardec falou, instruí-vos. Então, é bom a gente ler, se tiver dúvida, perguntar, ir nas escolas, frequentar. Isso ajuda muito, a gente ilumina a gente e também as outras pessoas, né? Então, agora, vamos partir para as nossas vibrações. Um momento tão importante para nós, né? E é um momento que a gente pode doar o que há de melhor em nós, o nosso amor. Todo mundo tem dentro de si, né? Essa parcela de amor nós vamos doando aos nossos irmãos, todo o planeta Terra. Vamos imaginando esse planeta tão lindo que nos deu essa oportunidade de nascermos aqui. Vamos imaginar ele envolto numa luz intensa de amor, e Jesus, nosso mestre maior, iluminando também junto conosco. Vamos vibrando também por todos os locais onde há sofrimento, pessoas abandonadas, pessoas com as suas dores físicas, morais ou espirituais, envolvendo com muito carinho cada um, emanando dentro de nós essa luz tão intensa, com muita força, para todos os hospitais, cárceres, para todas as pessoas que estão sofrendo. Vibremos também para todos os governantes, para que tomem as decisões mais acertadas, independente se é deste ou daquele partido. O nosso dever de cristão é vibrarmos por todos, para ajudar a todos, porque Jesus faria isso com certeza. Ele não se importa se um é azul, se o outro é verde. O importante é que todos estamos na mesma corrente fraterna. E esse é o nosso dever. E assim continuamos com as nossas vibrações, chegando aqui ao nosso querido Brasil, envolvendo ele com muita força e muito amor. Nós brasileiros podemos ajudar a construir a pátria do Evangelho. Cada dia, no nosso pequeno gesto, numa gentileza que fazemos no trânsito, ou na nossa casa, ou no nosso trabalho. Com essa força, com essa luz, nós vamos iluminando a todos também. Vamos vibrando por algum amigo que nós conhecemos, algum parente que está precisando com alguma enfermidade, envolvendo com muita paz no coração de todos. E assim, vibremos por todas as casas de oração, para que Jesus também fortaleça e todos continuem firmes no caminho do bem. E finalmente chegamos a nós mesmos, pedindo por nós também que Jesus nos fortaleça, para que continuemos firmes e fortes nessa jornada que viemos destinados. E terminando, agradecendo por essa oportunidade de estarmos reunidos em nome de Deus, do fundo do nosso coração. Ao sairmos daqui, com certeza vamos sairmos melhores do que chegamos, irradiando muito amor e muita esperança a quem quer que se aproxime de nós. E agora aguardemos tranquilamente para os passes, tá? Que é a outra parte. A tia Cida vai ficar um pouquinho falando aqui. Graças a Deus.